A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios aos livros de Atos 1, 16 a 26, Levíticos 16, conforme no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de você estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, também estará recebendo orações, além das orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você torcer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil.
E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, agenda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Rogério, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos dois primeiros livros de hoje. Segundo João, o primeiro livro de hoje, com um capítulo. Que contém 13 versículos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 2 João, com um capítulo que contém 13 versículos. O presbítero e a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os conhecem a verdade por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz, da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Que contém 18 versículos. A besta que subiu da terra. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos que deu um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava o que habitavam na terra e dizia-lhes que fizesse uma imagem. A besta que recebera a ferida da espada e vivia. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, @igreja 70 Santos, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje os rebanhos que eu vou sortear são os rebanhos de número par. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. Perdão, são os rebanhos de números ímpares. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, de que uma vez por todas foi entregue aos santos por certos homens. Se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus o Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos
sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Dezenove, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, para o rebanho santo de números 19, 51, 20 e 52. O capítulo 6 do livro de Hebreus contém 20 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu irei ler somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e o Espírito Santo e do Espírito Santo de verdade para junto de você, onde você estiver. Hebreus capítulo 6, que contém 20 versículos. Os perigos espirituais, pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé no Senhor Deus. O ensino sobre batismo e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. É impossível que os que já, uma vez foram iluminados, provavam o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Joel com 3 capítulos. Capítulo 3, Joel capítulo 3. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor dirá de Sião e fará ouvir a sua voz. De Jerusalém os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, mesmo santo monte de Jerusalém. Será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 35 e 36. 2 Pedro com 3 capítulos.
capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 tem 21 versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus Salvador e Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos estejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugindo da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, contém 14 versículos. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Trinta e um, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 11. Neemias, capítulo 11, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 11 contém 36 versículos. Em Anatote, em Nob, em Ananiá, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Agide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Artífices. Algumas das turmas dos levitas de Judá habitaram em Benjamim. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. Daniel com 12 capítulos. Esse é o capítulo do livro de Daniel.
capítulo 4. Daniel, capítulo 4, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Daniel, capítulo 4, que contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu bem fazer conhecidos os sinais, maravilhas que o Senhor Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Glórias ao Senhor Deus. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Capítulo 14 contém 20 versículos. Casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tímina. E viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora tomai para mim por mulher. Seu pai e sua mãe, porém, responderam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todos o nosso povo. Há motivo para que tu vai tomar mulher dos filisteus, daqueles circuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: tome esta, porque ela muito me agrada. Seu pai e sua mãe, porém, não sabiam que isso via do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. (15, 55, 16 e 56), 15, 55, 16 e 56, Esdras com 10 capítulos. Capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Contém 28 versículos. Esdras vem a Jerusalém. Passadas essas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O capítulo 2 contém 20 versículos. O ministério de Paulo é em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa
estadia entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus em meio à grande luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de pureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas ao Senhor Deus se prova o nosso coração, que prova o nosso coração. 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. 2 Samuel com 24 capítulo. Segunda Samuel, capítulo 24. Que contém 25 capítulos. Davi levanta o censo. Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Assim Joabe saiu da presença do rei com o chefe do exército para levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acompanharam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, foram a Jazer, foram a Gileade e a região de Tatinha Ódice. Dali foram a Danjã e viraram-se para Sidom. Foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Finalmente foram a Berseba, no Negueb de Judá. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. (13, 57, 14 e 58). 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Que contém 29 versículos. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Senhor Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, a igreja é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho também, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Levítico com 27 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 26. Recompensa pela obediência.
Não fareis para vós ídolos, nem para vos nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua. Não poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares no meu estatuto e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas e a seu tempo. E a terra dará o produto e as árvores do campo o seu fruto. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 39, para você que escolheu ser parte do número 27, 43, 28 e 44. Jeremias 39. Contém 18 versículos. A queda de Jerusalém. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no quarto mês, ao 9 do mês, fez-se a brecha na cidade. E entraram todos os oficiais do rei da Babilônia e pararam na porta do meio. Negal-Sarezer, Sangar, Nebo-Sarsesim, Rabe-Sares, Negal-Sarezer, Rabe-Mag e todos os outros oficiais do rei de Babilônia, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Mas antes de eu dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear, 9, 61, 10 e 62, Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 34. Para o rebanho são de número 9, 61, 10 e 62. Contém 17 versículos. Juízo contra as nações. Chegai-vos nações para ouvir a voz, povos, e escutai, ouça a terra, sua plenitude. O mundo e tudo que produz. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos delas. Ele as destruirá totalmente, ele as entregará à matança. Os teus mortos serão lançados fora, o teu corpo subirá a mau cheiro. Com o seu sangue os montes se encharcarão. Todos os exércitos dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e o figo da figueira. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, que contém 17 versículos, ministro da nova aliança. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta me abriu no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, de sorte que, despendido-me deles, parti para Macedônia, graças, porém, ao Senhor Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois, para o Senhor Deus, somos bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Contém 35 versículos. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba.
O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e libertando com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos, e Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Que contém 17 versículos. Permaneceis firmes, para que eu também vos chamou pelo nosso evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação, a boa esperança. Console o vosso coração e confirme de toda boa obra e palavra. Tiago, com 5 capítulos, é o último livro de hoje. Vamos ao ao capítulo do livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Contém 5 versículos. Tiago, capítulo 3, contém 18 versículos. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes vosso coração amargo, inveja e sentimento faccioso, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou o 16, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Judas com um capítulo. O 14, Hebreus capítulo 6. Você que mentalizou o 13, Joel capítulo 3. Você que mentalizou o 9, 2 Pedro capítulo 1. Você que mentalizou o 3, 1 Pedro capítulo 5. Você que mentalizou o 7, Neemias 11. Você que mentalizou o 12, Daniel 4. Você que mentalizou o 8, Juízes 14. Você que mentalizou o 5, Esdras capítulo 7. Você que mentalizou o 18, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Você que mentalizou o 15, 2 Samuel 24. Você que mentalizou o 21, Colossenses capítulo 51, você que mentalizou o 22, é o livro de Filemão. Você que mentalizou o 17, Levítico capítulo 26, você que mentalizou o 2, Jeremias 39, você que mentalizou o número 1, Isaías capítulo 34, você que mentalizou o 4, 2 Coríntios capítulo 2, você que mentalizou o 20, Provérbios capítulo 14.
Você que mentalizou o 6, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e você que mentalizou o 19, Tiago capítulo 3. E eu vou já repetir os números que foram sorteados para todos vocês, mas antes eu irei ler um dos desafios. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política... Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso não pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha um discípulo político que receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é permitido crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político que receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar agora mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o
Espírito Santo de verdade, e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, 2 João, o 16, Apocalipse 13, o 10, Judas, o 14, Hebreus 6, o 13, Joel 3, o 9, 2 Pedro 1, o 3, 1 Pedro 5, o 7, Neemias 11, o 12, Daniel 4, o 8, Juízes 14, o 5, Êxodo 7, o 18, 1 Tessalonicenses 2, o 15, 2 Samuel 24, o 21, Colossenses 1, o 22, Filemão, o 17, Levítico 26, o 2, Jeremias 39, o 1, Isaías 23, Isaías 34, o 4, 2 Coríntios 2, o 20, Provérbios 14, o 6, 2 Tessalonicenses 2, o 19, Tiago 3. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara que Giovanni, gratidão pela sua presença, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, com a porta fechada e de joelho, com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o Teu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão no mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, em nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Atenção no benefício e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Setenta Santos, na parte da tarde, a partir de 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mim, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as imagens sem denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, independente do segmento de fé espiritual. E todos terão a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, da Dinamarca, da Espanha, do Paraguai, da Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.